Fala galera, tudo bem com vocês? Bem, esse aqui é o novo Dragonair, mano. Esse é o novo Dragonair e tem muita coisa, gente, muita coisa que eles mudaram, tá? A parte de mecânica, as habilidades dos heróis estão incríveis em termos de efeitos especiais, não, animações e por aí vai. Gente, o que eles fizeram com o jogo é formidável. É algo assim que vai cativar muita gente, o pessoal vai voltar a jogar o jogo, né? E não é só isso, tá, gente? Não é só isso. Esse jogo aqui, com certeza, ele vai estar dentre os top jogos aí agora, né? A partir do lançamento da versão global, que no caso vai ser de acordo com o que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas ficou muito bacana, gente. Ficou muito bacana. Bem, primeiramente aqui, vocês podem ver que temos aí os três heróis, né? Temos ali a Flora, temos a Natijenka e temos aqui a Vitar. A Vitar eu não gostei muito dela, eu gostei mais da versão antiga dela, tá? Eu tô tentando comprar a ideia de que ela ficou bacana dessa forma aí, beleza? Mas enfim, gente, primeiramente o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar apresentar toda essa parte do menu aqui para vocês, né? Do hub. Certo? Para vocês terem uma ideia, a questão aqui, né, do que está aqui, né, em termos do jogo em si, certo? E daí a gente vai por aí. Eu vou mostrar também a parte ali dos goblins, né? Tem aqui a questão tem essa parte aqui, ó, quando vocês forem ingressar no jogo, né, temos essa parte aqui, ó, que vocês vão liberando alguns heróis que possam ser úteis no jogo. Vocês sabem muito bem a famosa Sigrid aqui. Ela ficou muito famosa no antigo Dragonair, né? Se você é novo no jogo, mano, essa aqui é uma das campeãs não, das heroínas, né? Top de dano, tá? E ela é uma heroína rara. Mas temos aqui outros heróis também que são formidáveis. O Orest tá por aqui também, ele acaba sendo um dos tops heróis épicos do jogo, né? Temos aqui a Catherine, acaba sendo também uma heroína bem formidável, e por aí vai até chegar aqui na Iola, tá? Então isso aqui, ó, vocês podem ver que vocês vão liberá-los de uma forma progressiva, assim que vocês forem avançando no jogo, certo? Então, começando por ali. Aqui, gente, onde tem o escudo ali com a espada, é onde vocês vão ingressar aqui nos duendes, tá? E o bacana aqui dessa parada dos duendes é o seguinte, tá? Vocês conseguem adquirir o quê? Adquirir esses potes aqui. Esses potes de experiência vão ajudar vocês a colocar todos os heróis de uma vez só naquele nível que você espera. Então não é só um herói aqui. Essa é a diferença do Dragonair com relação a demais outros jogos. Que até então você só podia colocar um herói num nível maior unicamente, né? Você não pode fazer com vários heróis. Então aqui eles trouxeram a ressonância. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente vai estar farmando aqui, se você é veterano no jogo, tem todo aquele processo ainda. Tem ali os domínios para poder lutar e por aí vai, tá? Então, tem algumas batalhas que depois de um período vocês vão lutar com um grupo de heróis, né? Para vocês ali passarem de um nível para outro nível. Aí, mais contando aí também com os domínios para vocês também poderem progredir dessa forma, tá? Simplesmente isso, né? Então, não é difícil, gente, eu vou falar para você, ficou bem mais tranquilo, bem mais fácil essa forma que eles aqui estão executando, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiramente, só para vocês entenderem, principalmente se você é veterano, né? Eu vou jogar nesta parte aqui para vocês verem como é que funciona, tá? Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui algum time, eu vou colocar um time o time dos Necrozes, né? E eu gostei muito dos Necrozes. Temos aqui a Ladella, essa aqui vai ser uma heroína gratuita, vocês vão poder obter no jogo, certinho. Mas temos outros heróis aqui. Temos aqui a Prensa, gente, ela acaba sendo uma heroína fantástica de dano único, tá? Então ela é a top heroína de dano único, de acordo com os testes que eu já pude realizar. Então ela é muito boa, tá? Temos aqui o Granger Zilas também, certo? Temos aqui o Granger Zilas também. Aí de tanque, né, repare aqui que eu consegui formar um bônus com relação aos invocadores. Então vocês podem formar esse bônus a partir do momento que vocês tiverem 2 heróis de invocação
ou 3 heróis aqui para poder adquirir o máximo de dano possível, de performance possível dos invocadores. Aí aparece essa ave aqui, que é a Fênix Sombria, né? Então ela aparece na batalha para poder ajudar aí vocês no jogo, tá? Então repare aqui, então ela aparece ali, ela ajuda muito bem, tá? E aí vocês podem colocar um tanque ali na frente, mas principalmente pode ser até um tanque que faz dano, ou se não, você pode colocar também um herói que pode até fazer dano, mas você tem que pensar também na questão de sobrevivência para poder chegar no nível maior. Então o que acontece? Eu vou trazer o Alpha Narce aqui, eu achei um cara bem legal, ele é um novo herói, ele é um tanque, então ele funciona muito bem lá na frente, então vou colocar ele aqui, ó, tá? Então ele vai ficar por ali. Então o time formado dessa forma, até porque o Irsilis ele também é um cara de miri, um cara que ataca lá na frente, né? Então vai estar junto com o Alpha Narce ali nessa questão, né? Tirando aqui os outros que dependem das criaturas, né? Por parte das invocações também, assim com relação aqui ao grande rei, o Irsilis, né? Que ele também faz isso, ele coloca ali. Mas olha só, colocando aqui o time de vocês, clicando, vamos lá, eu vou aqui colocar eles em ação, tá? E olha só o que vai acontecer, tá? Então, aqui, ó, vocês podem colocar até nível 3, mano. Então, a partir do momento que vocês vão passando uma batalha para outra, vocês conseguem subir essa velocidade. Então, subindo essa velocidade aí, fica mais rápido para vocês o quê? Buscarem recursos, né? Recursos como para poder colocar os heróis para vocês num nível maior, ou até mesmo buscar equipamentos. Em termos de equipamentos no jogo agora, gente, temos ali novos artefatos, tá? Que estão inclusos novos artefatos lá, mas não é só novos artefatos, tá? Temos ali a parte de equipamento também, por parte dos místicos principalmente, né? Que eles abrangeram muitos ali, que pode abranger, que no caso foca ali em termos de sobrevivência, assim como dano, tá? Dos míticos, equipamentos míticos. E com relação aos equipamentos lendários, famosos equipamentos lendários, tem mais opções também em termos desse novo jogo, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, então aqui, fizemos essa primeira batalha, certo? O que eu vou fazer aqui para vocês? Só para vocês entenderem essa parte de ressonância, como é que ficou bacana. Todos os heróis que tiver na conta de vocês, gente, vocês vão colocar eles para cima, tá? Simples assim. Então, o que acontece? A gente vem aqui, ó, e o jogo já direciona também. Aí vocês vão aqui em ressonância, ó. Clicou em ressonância, eu tomo uma certa quantidade ali, ó. A partir do momento que vocês vão subindo, olha lá, todos os heróis da conta de vocês vão subindo também naquele nível, tá? Então, o que acontece? Para vocês chegarem no nível 100, será todos os heróis, não será somente um herói. Então, se vocês verem aqui, ó, todos os meus heróis, ó, tá tudo no nível 9. É assim por diante, mano, e é assim por diante, olha só que bacana. Isso ficou muito legal, tá? Parte de equipamento, olha só o que eu falei aqui, olha só os equipamentos, olha o tanto de equipamento que temos, né, abrangendo aí várias temporadas, então colocaram mais equipamentos aqui, então temos opções, tirando a questão dos épicos aqui, que você já conhece muito bem, né, mas dentro dos lendários, manos, e assim com relação aqui aos míticos, olha só, temos aqui míticos para poder ter sobrevivência, ou aumentar dano, tá, temos aqui, olha só, o usuário ganha benefícios que tem 50% de chance de não serem despelidos, tá? Então, assim, são exemplos, são equipamentos que podem proporcionar parte de sobrevivência também. Olha só, o usuário garante um escudo, né? Um malefício também é despelido do alvo. Esse efeito pode aí ser provocado a cada 20 segundos, tá? Então, assim, como um exemplo aqui para vocês, né? Então, assim, temos várias opções aqui por parte dos míticos, e os míticos agora abrangem também a questão da arma, do capacete, do peitoral e também das luvas, tá? Não é, então, mais a questão das luvas ali. Então, olha só que louco, mano.
Olha só que louco que eles fizeram, né? Então é lógico que o trabalho vai ser um pouquinho maior aqui em termos de equipamentos e por aí vai. Outra questão aqui, gente, a gente consegue equipar rápido os heróis se a gente quiser, ó. Repara que tem como equipar eles rápido e remover também todos os equipamentos, fora a questão do plano aqui e por aí vai fazer troca, tá? Então, bem simples. Ah, outra coisa que eu tenho que mostrar aqui, ó, é só para vocês entenderem, temos a parte de venda aqui do lado do filtro, tá? Então, ó, repara ali, aqui é o filtro, né? Mas temos a venda aqui também. Aqui é onde vocês vão vender equipamentos, tá? Então vocês conseguem fazer de uma forma direta ali. Então temos ali um botão acessível para isso acontecer, tá? Então essa parte eu quis apresentar, mas tem a questão do talento também. O talento ele vai ser desbloqueado no nível 50 lá para frente. Então, se eu não me engano, tá? Então isso vai acontecer. Então a partir do momento que você desbloqueia, legal. Então aí vocês vão... Só tem que tomar cuidado, gente, porque esse talento, quando vocês forem colocar nos heróis, eles não podem ser resetados. Então vocês têm que tomar o máximo de cuidado possível para que não cometam erro nessa questão do talento. É lógico que vai ter mais vídeos aí comentando a respeito disso. Então basta vocês ligarem também no canal com relação a determinados heróis ou entrar em grupos para vocês terem uma ideia da melhor forma de colocar tais talentos nos heróis de vocês para vocês não cometerem erro, certo? Bem, essa Ladele aqui, gente, ela vai ser uma heroína gratuita a cada 7 dias, depois de login de 7 dias, né? Então temos recursos aqui interessantes e repare que também temos aqui um artefato. Esse artefato ajuda ela, a criatura dela ter maior dano. Então esses heróis de invocação, esse artefato aqui pode funcionar bem, mas temos outros ali por parte de artefatos também que abrange dois outros artefatos que também abrangem esses invocadores, tá? Outra questão aqui, gente, olha só que bacana o quanto eles facilitaram, né? A partir do segundo dia, vocês vão poder obter o Garius. O Garius até então era muito difícil de ter, mano. Ele é totalmente um herói top de linha, é o melhor, praticamente o melhor tanque dos épicos, né? Ele também é um curandeiro top de linha também. É claro que para muito novo jogador que for jogar o Dragonair, se você tiver o Garius na mão, maravilha. Então isso aqui eles facilitaram ainda mais em termos dessa questão. Fora isso aqui, tem aqui mais outros recursos que abrangem também aqui as gemas, que no caso trata dos domínios, quando vocês vão jogar os domínios, tá? Bem, essa parte aqui vocês sabem muito bem que tem a questão de login para poder obter recurso, então vocês devem fazer isso, com certeza, tirando aqui essa primeira parte aqui desse menu inicial. Aí, gente, vamos aqui para a parte interessante, tá? Vocês reparam que temos aqui um schedule. O schedule ali, gente, é como se fosse ali vai estar informando o processo, né? De vocês, onde vocês vão poder obter aqui, principalmente nessa parte aqui, ó. E dá um total de 13 níveis, onde a gente vai ter acesso aos baús lendários. E os tops heróis do jogo estão lá por último. É lógico que aqui vai depender de o que? De compra, tá? E de compra aqui. Então, repare que tem lá top-up 30 ou more. Então, quando vocês fazerem esse top-up aqui, né? Lógico que vai ter aqui todas as informações referentes a isso, tá? Mas uma vez vocês fazendo ali aquele top-up, é onde vocês vão obter determinados heróis que, no caso, vocês podem selecioná-los. Tá, então isso eu achei meio interessante. É lógico que acaba sendo um pouquinho pay to win nessa questão aqui, mas temos aqui acesso a montaria legal, temos aqui mais acesso a artefatos, olha só. E claro, se você é novo jogador, mano, você não vai deixar de pegar o Witch Remains aqui, tá? Então esse artefato aqui, que é o Despojo de Bruxa, tá? Vocês têm que ter na conta de vocês, porque diminui a defesa do inimigo, principalmente aqueles heróis que atacam em área, que abrange vários inimigos, tá? Então, esse é o foco principal se você é novo jogador, né? Mas se você não é novo jogador, é claro, temos mais outros aqui, principalmente dentro dos novos artefatos, que possam ser interessantes aqui para vocês obterem, tá? Novos artefatos que eu falo, né? Que trata desse daqui, né? O Dark Troll Crawl, certo? Temos esse daqui que é o Weird Whistle. Temos esse outro aqui que vai ser um dos mais buscados, que é o Whisper of the Consumer. Então esse aqui vai ser o mais buscado com certeza, até porque o usuário aqui aumenta o dano, né, que ele faz de acordo com
5% da vida máxima, né? E não pode exceder 200% de ataque. Então, o que acontece? Esse artefato aqui vai ser um dos importantes, né, para poder ser obtidos. E temos outros aqui, ó, que também mexe com ataque, provavelmente pode funcionar muito bem em termos de arena, tá? Reduzindo dano por aí vai, até chegar nesse daqui que é de resistência. Então temos aqui alguns dos novos, tirando aquele artefato que eu mostrei que vocês vão ganhar gratuitamente com login diário. Né? Então, simplesmente isso. Então, esse top-up aqui, com certeza, a galera vai cair em cima disso aqui. Não pense que não. Principalmente se o pessoal é competitivo. Outra questão legal é esse valor do pacto aqui. Que até então não tinha dados e agora eles colocaram dados aqui, que dá o total de 70. Que 70 dados vai dar exatamente um herói lendário. Até então, porque eles mudaram as chances no jogo, tá? Então, eles mudaram as chances no jogo. Mudaram de uma forma que ficou um pouquinho mais difícil ter herói lendário no jogo, que é 1.8, que era 3% no antigo. E era 35 chances para poder ter um herói lendário, agora são 70. Tá? Mas, em compensação, eles abrangeram mais recursos também, de acordo com as compras e por aí vai. Tá? Então, por causa disso, praticamente. Além disso, olha só isso daqui. Comprando um pacote de um herói lendário, no caso que vocês vão poder ter a Centrelia, que ela acaba sendo um herói de invocação, tá? Então dá para vocês obterem ela. Temos aqui também recursos para os casos vocês já colocarem ela totalmente operacional com os pergaminhos aqui mestre, tá? Simplesmente isso. Então ela vem aqui na conta e com certeza também ela vai ser uma das heroínas que o pessoal vai estar adquirindo, ainda mais se trata de um novo herói no jogo, tá? Então, gente, essa é a primeira parte aqui dos menus, informando para vocês. Agora aqui, vamos aqui nessa questão aqui interessante. Temos aqui esse banner, tá? Então, temos aqui o banner, temos a Leovanis e temos ali a Vitar, né? Lembrando que a Vitar ela acaba sendo uma heroína de foco arena, tá? Não exatamente ali chefe de clã, certo? Mas o que é a questão interessante? Quando vocês chegarem em 300 dados abertos, vocês vão poder escolher uma das duas, tá? E, claro, o pessoal vai focar principalmente no banner que for do Lot Rare com a Flora, tá? Então, principalmente, eles vão fazer isso. Então, a galera vai estar focando para poder ter a Flora, tá? Então, já aviso a vocês, o foco é ter a Flora. E, segundo plano, a Natchenka, certo? Bem, gente, quem lembra aí do evento que tá tendo na web, em termos da profecia lá, então todos os códigos de profecia, vocês vão poder colocar aqui, ó, tá? É nesse local que vocês vão poder obter, vão poder colocar esse código, tá? Então, é claro, dependendo do herói que vocês obterem, vai ter a chance ali de vocês terem aquele herói adquirido por aqui. É lógico que eu não vou, até porque eu pensei aqui, né? Eu não vou aqui por aqui de princípio, porque o meu foco principal será ter a Flora. A Flora é como fosse a Rookie no jogo, tá, gente? Então, ela vai ser a heroína a ser buscada. E temos aqui mais outros aqui, olha só. Temos aqui mais potes que a gente vai poder adquirir, né, de acordo com os cristais do dragão ou Emeralds, né? E tem um aqui que vem de graça. Então vocês reparem que eles fizeram o jogo de uma forma que recursos vão ser abundantes, tá bom? Bem, essa aqui foi mais outra parte que eu quis mostrar. Bem, vamos aqui. Questão de arena, tá? Arena não, eles mudaram a questão da aliança, tá? Do grupo de aliança. Então, gente, se você for um chefe de alianças, você que gosta de ter um grupo, eu tenho um grupo, tá? Então agora eles mudaram aqui, ó, a gente vai poder fazer doações. Essas doações são importantíssimas para poder o grupo crescer, tá? Então todo mundo tem que participar, tem como fazer o rastreio de quem está fazendo doação, quem não está. Quem não está, com certeza o líder vai colocar de fora, tá? E temos outra questão aqui, temos aqui os desafios, e nesses desafios há recursos totalmente essenciais que vocês podem utilizar para poder obter no jogo. Né, olha só, recursos principalmente aqui onde existem os solventes de afinidade, que você sabe muito bem, ajudem ali na parte importante, que é no Psychic Core do jogo, tá? Aí temos a Aliança Shopping, aqui no Shopping da Aliança, mano,
a gente vai poder obter essa montaria aqui, tá? Eu vou mostrar essas montarias para vocês, mas temos montarias envolvidas e temos mais outros heróis épicos aqui que vocês podem reparar que também estão inclusos. Temos o Egio, temos o Tatlin, temos ali o Nimbus e temos o Scaltar, tá? Então é uma mão na roda nisso daqui, da forma que eles fizeram. Outra questão aqui, vamos aqui na parte de... Vamos na parte agora aqui de shopping. Essa aqui tá bem básico, né? Esse aqui é o shopping da temporada. Temos ali o da Zelulite, aqui tá bem específico também. Temos aqui esse novo recurso que a gente vai estar utilizando no jogo. Eu vou trazer um vídeo específico explicando a respeito disso aqui mais para frente, né? Mas temos aqui mais oportunidade de ter aqui dentre os equipamentos que são lendários, tá? Então repare, temos equipamentos lendários para ser obtidos, né? Mais a questão de mais outros heróis envolvendo ali o Shink, o Ellie, o Folly e a Tonana, né? Isso aqui no Bard's Banquet, tá? Aqui no shopping de aventura, né? De ingresso. Temos aqui mais recursos aqui envolvidos, temos mais outros dois heróis aqui, no caso cai a Rowena, que ela é logo ali do time de gelo, e temos o Rava também. São dois heróis tops do time de gelo em si. Mas temos demais outros recursos que acabam abrangendo aqui equipamentos épicos, tá? Bem, essa parte aqui é interessante, lógico que a galera vai correr atrás disso daqui, ó, onde tem aqui ó, os recursos para vocês gastarem, tá? Pra vocês se diferenciarem no jogo, diferente um jogador ao outro, né? Então o foco principal aqui vai ser também ter os avatares. Eu vou tentar ter todos aqui, se possível, eu poder ter, né? Principalmente temos os avatares aqui. Aqui nessa parte aqui não importa tanto, mas principalmente nessa parte aqui. Aí fica por último aqui tomar a decisão para poder ter aqui esses demais outros itens, né? Para poder comunicação, enfim, né? Repare que aqui é a parte de comunicação, tá? Fonte, enfim. É bem específico aqui, é mais questão de... Esse aqui é como se fosse um cosmético, tá, gente? Praticamente isso, tá? Não se enganem, né? Praticamente isso, tá? Então essa aqui trata a questão do shopping. Aí, vindo aqui no shopping, é onde vocês conseguem ver todos os equipamentos épicos, assim como parte dos lendários. É onde tem os novos aqui também, que eu já pude falar para vocês, tá? Temos aqui o Dark Troll Claw, aqui vai estar ignorando o escudo. Provavelmente esse artefato aqui novo é para arena. Aqui cai na mesma situação, em termos de arena e no modo aventura do jogo, tá? Pode funcionar principalmente lá nos Goblins, tá? Porque o usuário aqui vai estar... jogando um curso lá em cima do inimigo, e se aquele curso explode, vai estar ocasionando um dano colateral, tipo isso, tá? E aqui aquele que eu falei para vocês, a questão da máscara, mais esse outro daqui que também pode funcionar muito bem em termos de arena, né? Porque vai estar reduzindo o dano, e esse outro aqui que é por parte de resistência em si, que aumenta a resistência no jogo, né? De uma forma ali que também possa ser interessante em termos de arena, na minha opinião, pode ser bem útil, tá? Bem, mas temos dentro dos lendários um novo equipamento também, um novo artefato no caso, né? Esse artefato aqui é de defesa, então para cada malefício no usuário reduz aí o dano tomado em 5%. Provavelmente se esse aqui poderá ser útil em alguns lugares no jogo, algumas telas no jogo. E no mais temos ali o novo Feymender. Agora vamos falar aqui a questão de... Temos meandros, né? Você sabe muito bem, tem a questão dos meandros. Eu tenho que mostrar aqui algumas coisas para vocês referente a isso, né? Essa aqui é o Walk Strike. O Walk Strike, você sabe muito bem que trata lá como se fosse um passe de batalha no jogo. Então, nesse passe de batalha, olha só, né? Temos aqui vários recursos que vocês vão poder obter nessa questão aqui, né? Então, esse aqui é só um exemplo para vocês, né? Então, segue aqui praticamente quase na mesma linha do que já temos aí no último, né? Mas o que acontece, gente? Dragonair, eles colocaram também outras situações por parte de eventos, principalmente com relação a meandros e por aí vai. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui nessa tela, mas temos o que acontece, temos os meandros, tá? Meandros vai até no nível 300 e eles colocaram lá dentro dos meandros uma questão que vai dar pra gente chegar ter vários recursos por lá, mas também é como se fosse um passe de batalha para obter mais recursos ali, certo? Bem, olha isso daqui, essa parte aqui, para vocês entenderem, isso aqui trata da onde tem a questão das afinidades, onde vocês vão estar mexendo nos heróis de vocês para ele poder ter um melhor desempenho. Então eles fizeram algumas mudanças, principalmente promovendo aqui parte de
de dano, que inclui aqui dano crítico, não só questão de aumento de ataque, por aí vai. Então aqui, agora vocês têm que dar uma olhada muito bem de como vocês vão distribuir aqui, porque vai estar ali gerando bônus essenciais nos heróis de vocês, tá? Não é só questão ali da árvore de talento em si, tá? Mas aqui também soma, certo? Bem, aqui continua a mesma coisa, não tem nada de diferente nessa questão aqui por aqui, nesses lugares aqui. Certo, até aí tá tudo bem, né? Mas eu quero falar para vocês aqui, ó, que na parte de galeria, principalmente onde estão os heróis, que são consagrados no jogo, os heróis exclusivos, eles mexem, tá? Então repare que eles mexem. Temos ali a Flora, o Kirsus, Lothair, Eita, tá? Todos eles mexem, tá? Então, quando vocês veem na tela que esses heróis mexem, comparado com os demais, é porque eles são os tops de linhas para poder ter no jogo como fosse a meta principal, tá bom? Simples assim, tá? Então, temos aí essa questão no jogo a respeito disso, tá bom? Então, é só para poder salientar ali para vocês essa parte. Bem, honra. Onde aqui na honra, gente, olha só, temos aqui essa parte que eles trouxeram na primeira temporada, então aqui a gente consegue obter recursos completando aqui esses desafios. Aqui também vocês conseguem ter o nome de vocês, né? E lógico, é claro, vocês vão estar abrangendo recursos por aqui também, tá? Então ficou bem bacana essa forma que eles colocaram aqui por parte desses questão de recurso todo de forma geral, né? Mas a aparência, vamos lá para a parte de aparência, olha só que legal. Temos o dragão, mano. Temos aqui o escorpião. Isso aqui, ó. Boa parte deles aqui é compra. Olha só, isso aqui parece o Dragon Ball. Temos a mão. A mão achei bem bacana, tá? Então essa parte é cosméticos. Então aqui, essa aqui é a montaria da aliança, tá? Então uma vez que ingressa na aliança, a galera vai estar com esse cavalo aqui. Mas temos os demais outros. Muitos desses você já conhece, né? Do antigo Dragonair. Mas os novos aqui, ó. E ficou bem interessante, tá? E temos mais cosméticos aqui também, certo? Então é questão de estética, tá, gente? Então isso aqui é questão de estéticas, principalmente aqui, ó. Que dá para vocês adquirirem diversos tipos quando caminha. Olha lá os efeitos, ó. Tá, então isso achei legal, de uma certa forma é legal. Isso daqui é como se fosse uma capa, olha lá. Vai o rastreio, né? Então ficou legal isso aqui também, tá? Olha só que bacana. E a questão dos dados aqui, os dados diferenciados. Então é lógico, eles iam mexer na parte de cosmético, isso é tradicional por parte da Tencent, né? E aqui, ó, é onde dá um look diferenciado também, né? Isso aqui também o pessoal vai tentar adquirir de alguma forma, na minha opinião. Não sei como que vai ser, a gente vai poder obter, mas na minha opinião, o pessoal também vai poder tentar ter aí essas imagens aqui, diferenciando onde está o avatar de vocês, tá? E aqui também, né? Então olha só, temos aqui, ó, tem muita questão de estética, né? Principalmente os avatares ali, ó. Então esses bubbles aqui, isso aqui a galera vai tentar ter, tá? Então olha aí, ó, tem aqui também os nomes que vocês podem colocar também de vocês. Olha só que legal, foi interessante, ficou assim, ficou bem bacana, né? Então essa parte bem assim, é bem estética nisso aqui, tá? Isso aqui na minha opinião é bem questão de estética do que outra coisa, certo? Bem, a parte de loja aqui eu acho que eu já pude mostrar para vocês, né? Então temos aqui a questão de oferta, olha só, temos aqui mais aqui oferta por parte de artefato, além da Cintrela, né? Então aqui, ó, onde estão as montarias, olha lá, né? Montarias ali. Temos aqui a parte simples do jogo, onde estão aqui. Aqui, lógico, aqui vai sair esses pacotes aqui de cristais, vai sair quando o jogo for lançado, tá? Não se engane, mas praticamente vai ser isso, certo? Então, a gente vai ter essa oportunidade. Então vai ter ali também os pacotes em si para a gente estar obtendo tais recursos, né? E vindo aqui, né, assim que vão progredindo no jogo, tem ali, ó, mais recursos por aqui. Então reparem que aqui vai abrangendo tais recursos de uma forma bem interessante também,
né? Então é lógico que se vocês repararem, simplificando tudo, a gente vai obter muito recurso, principalmente questão de dados, tá? Porque não vai ser fácil ter tais heróis agora, né? Porque os heróis eles estão um pouquinho mais complicados de serem obtidos, tá? Simplesmente isso, certo? Então, ó, eu vou aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu vou mostrar aqui para vocês agora a questão de chances, tá? Então, olha só, 1,5%, tá? Questão de heróis ali, por parte dos lendários, né? Então, repare, então, temos aqui esse pool aqui por parte dos heróis que são dentre necroses ali, assim como os heróis de gelo, né? Então, tem ali essa parte de chances ali para vocês verem. Então, são 70 agora, tá? Não era mais 35, não é mais 35, agora são 70 e aí não é mais 7 heróis agora por parte épicos, agora são 10. A cada 10 tem um épico, tá? E aqui tem um record também, que eles têm ali um record, né, um registro de todo o desempenho na conta de vocês nessa parte aqui, se tratando, tá, de forma geral, tá? Então essa aqui é a primeira parte que eu quis mostrar para vocês, que acaba sendo muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo, certo? E agora eu vou tentar mostrar aqui uma outra parte. Deixa eu puxar aqui. Em termos de língua, gente, tá? Mais você que fala português, tem outros idiomas aqui, ó. Aqui tá no inglês, mas olha só. Português vai estar também, tá? Então não pensem que não. O espanhol tá ali também. Então, assim, o jogo vai abranger todos os aspectos fundamentais aí para poder atender melhor as comunidades de forma geral de forma mundial, tá? Praticamente é isso, tá? Bem, aqui eu vou estar trocando aqui eu vou para outro servidor. Outro servidor aqui. Bem, o que eu quero mostrar aqui? Eu vou mostrar aqui bem para vocês de uma forma bem rápida, né, para ficar bem mais simples aqui. Temos aqui eventos, pode reparar que temos eventos do Tior, olha o tanto de recurso ali, mano, só para vocês terem uma ideia. Tem muito recurso, tá? Muito recurso, tem, olha só, certo? Muita coisa bacana, certo? Então não só aqui por parte desse evento, mas olha aqui a questão dos domínios, a parte de acesso para poder farmar recursos. Então temos ali o domínio de fogo, domínio de gelo, domínio da tempestade ali, né? Temos a campa de veneno, né? E por aí vai, vocês reparem, tá? Então temos aqui todos os calabouços, tá? Todos os calabouços ali para a gente obter recursos, certo? Obter equipamentos, enfim, né? Mas temos a questão da forja aqui, certo? Temos a questão da forja, não é essa aqui não, é essa aqui, ó. Então o que acontece? Aqui na forja, gente, para a gente poder mexer aqui, a gente vai depender de fazer os pilares, tá? Os pilares continuam a mesma coisa, então a forma de vocês fazerem os pilares para vocês tentarem ter equipamentos, mudar os equipamentos de vocês de uma forma que possa ser mais conveniente, tá? Simples assim, tá? E aqui trata de como fosse um jogo aqui para poder ter recursos também. Então achei interessante essa parte. Mas temos mais informação aqui, ó. Eu quero passar para vocês. Deixa eu ver aqui se vai estar abrangendo. Onde eu quero mostrar para vocês a parte dos meandros, tá? Então, onde os meandros que eu tenho que formar. Aqui, gente, beleza, deixa eu sair daqui. É como se fosse uma luta. Eu vou sair dessa luta aqui. Eu não quero fazer isso agora, não. Tá? Cliquei errado ali. Então, aqui, ó, vocês jogando o jogo, vocês vão poder obter o Kong, tá? Que o Kong ali, ele acaba sendo um herói. Ele acaba sendo um herói que é dos intérpretes, né? Mas não é aquele cara que faz um dano excepcional, certo? Temos ali demais outros heróis intérpretes que acaba tendo uma proporção bem mais significante,
tá? Bem, o que eu quero mostrar aqui? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Deixa eu ver aqui a parte. Temos aqui a aliança. Bem, aqui que eu quero mostrar. Repare que temos aqui esse evento que vai rolar aqui do Ultior e temos duas situações. A primeira situação são para jogadores que são free to play, né? E aqui a segunda são para quem paga. Então, com certeza, vocês podem ver que vai ter muitos pacotes no jogo que vai envolver essa questão. Os meandros aqui também. Então, essa parte que eu queria entrar. Os meandros vai até no nível 300. Olha o tanto de recursos e dados aqui, assim como com relação a pergaminhos para poder ter, se você tiver o modo mais top aqui, tá? É lógico que tá falando aqui para a gente desbloquear para poder ter mais recursos, mas olha só o tanto de recursos que vem por ali. Então, gente, o Dragonair, quando for lançado, não pensem que a galera não vai adquirir tais recursos. Eles vão, tá? Principalmente temos os meandros aqui. Então, isso aqui a galera vai fazer, vai correr atrás, tá? Porque ninguém quer ficar à mercê ali de... ficar à mercê de ficar para trás ali com relação a determinados outros jogadores, principalmente quem compete no jogo, tá? Simplesmente isso. Então a galera vai querer fazer isso, vai querer estar ali jogando o jogo no sentido de o quê? No sentido no sentido de chegar e ficar competitivo com demais outros jogadores, tá? Então reparem que aqui, olha só, avançando no modo do jogo, olha o tanto de recurso também que vocês vão estar obtendo a partir do momento que vai seguindo no jogo, tá? Então isso aqui é uma forma bem excepcional, bem legal, tá? Né? Então isso aqui é bem gratificante. E aqui, ó, para vocês verem em questão de mapas, né? Olha só, todos os mapas ali, Tenebria, Athercan, Bottom of the Mississippi, né? Então olha só. Temos aqui esse outro mapa aqui, ó, que é um mapa novo, Temporal Vortex e a Sanguíneo Snowflea, tá? Então temos esses novos mapas aqui. Então, ou seja, o jogo vai abranger, gente, vai ficar bem complexo, vai ficando cada vez mais complexo. É lógico que ainda vai ter o lançamento global do jogo em breve, tá? Isso de fato vai acontecer, não pensem que não, tá? Então, muita coisa vai rolar em termos do jogo. Né? A galera vai estar focada, a galera vai tentar ficar competitiva, ainda mais que agora tem muito criador de conteúdo também, né? Tem principalmente o pessoal que tinha abandonado o jogo voltando pro jogo em si, né? Por causa principalmente do recurso monetário que eles disponibilizam. E aqui, gente, eu queria mostrar para vocês, ó, que teremos aqui também o evento com todos os heróis exclusivos, né? Que no caso, se vocês abrirem 300 dados, vocês vão poder obtê-los selecionando um deles, tá? Legal isso daqui, certo? Enfim, reparem que o foco principal é vocês jogar o jogo de uma forma, não só a questão dos meandros, né, a questão dos pilares, mas o jogo de geral. Ele tem que ser jogado para vocês obterem recursos, ficarem competitivos, obterem o máximo de dados possível para ter heróis bacanas e assim conseguir seguindo no jogo de uma forma bem interessante, tá? É simplesmente isso, praticamente é o que é, certo? Mas é isso, gente. Então eu quis aqui trazer as primeiras impressões. O jogo tá fenomenal, certo? Fenomenal, né? Mas antes de eu finalizar aqui, acho que eu já pude mostrar, né? O motivo de mostrar para vocês ali em termos da performance dos heróis. Eu só vou ali jogar novamente para vocês verem ali a questão. Eu vou aqui na batalha. Peraí. Draw, ó, equipamento. Então repare ali para a questão de equipamento. Então temos a arena. Então aqui eu vou aqui. E aí repare. Então eu vou aqui novamente. Só para vocês terem uma noção. Tá? Então aqui, ó, vai aumentando. Quando vocês vão aumentando ali, ó, eu vou jogar mais uma vez aqui. Repare em termos dos efeitos especiais, o quanto ficou bacana, ficou bem cativante, ficou bem legal, ficou bem gostoso de ser jogado de forma geral, tá? É lógico que quando vocês não tem como aumentar a velocidade, se for a primeira vez que vocês vão jogar uma batalha, mas a partir do momento que vocês vão repetir a batalha, vocês aumentam a velocidade do jogo, tá? Enfim, eu só tenho
coisas boas para poder falar. Terá mais vídeos aqui no canal, gente, que eu vou estar trazendo. Eu vou estar trazendo lives de Dragonair no meu canal em inglês. Basta vocês seguirem por lá, o canal em inglês Sky Asterix Game. Vocês estão convidados para poder fazer parte. Mas esse é o primeiro jogo de primeiras impressões. E eu estou impressionado, né, de diversas formas com relação ao jogo em si. Né, principalmente porque teve muitos heróis que tiveram mudanças. Principalmente que os invocadores, tá? Talvez eu possa estar enganado, mas temos ali heróis que são os elites, agora os não elites, né, por parte dos invocadores em si, e eu acho que a Lylvanas vai poder ser útil de uma certa forma, né, se ela não matar os heróis, elites, no caso ali são os monstros elites do time de invocação. Mas eu vejo que o Dragonair, eles corrigiram muito dos heróis, no sentido de trazer uma performance bem mais acentuada, bem mais bacana, né, para que esses heróis ali possa mostrar o máximo de si e, claro, trazer uma performance super legal para você, principalmente porque aquela galera que é competitiva e quer ter ali uma performance totalmente essencial em termos da vórtice temporal como exemplo, tá bom? Enfim, gente, tá aqui meu vídeo, né? Deixa aí o comentário de vocês, o que vocês acharam do novo Dragonair, né? Eu espero que esse vídeo seja legal para você, certo? Novamente, vou trazer mais vídeos informando mais coisas ainda a respeito do jogo. Não pense que não, tá? Então isso vai ser tudo no seu tempo. Mas esse aqui é o primeiro vídeo de primeiras impressões. Espero que vocês gostem. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Até a próxima. Fui. Yet we shall never stop. Oira de Tavari.